Irmãos, quero convidar aqui à frente o pastor Daniel, que nos trará o estudo dessa noite. Até que eu agradeço a oportunidade e as palmas louvo o Senhor. Entrar aqui, você me ajuda. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé, uma honra poder estar aqui uma vez mais. Agradecer a Deus pela sua presença. Está um friozinho lá fora que só Deus, né, irmãos? Mas eu sei que você não vai perder uma noite, você vai ganhar, com certeza, de ter entrado por essas portas aqui, amém? Irmãos, para a gente não perder tempo, o livro de Isaías, quem tem Bíblia, vamos de Bíblia. Livro de Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41. Eu quero ler 2 versículos e depois no capítulo 43 eu quero ler outros versículos, amém? Quem não tem Bíblia, acompanha no Data Show para a gente fazer menção e a gente está por dentro daquilo que Deus vai falar aos nossos corações. Capítulo 41, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. Achou? Achou? 41, versículo 10 e 13, diz assim. Versículo 10 primeiro. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Capítulo 43, quem tem Bíblia, corre lá, quem não tem, acompanha aqui. Versículo 2 ao 5, diz assim. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando enfrentares os rios, eles não vão te submergir. Quando passar pelo fogo, ele não vai te queimar, e nem a chama vai arder em ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Mais uma vez, a terceira vez, não temas, pois porque estou contigo, trarei a sua semente desde o oriente, te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte dá, e ao sul não retenhas. Trarei os meus filhos de longe, e as minhas filhas das extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, e o que eu criei para a minha glória e formei, sim, eu, o Senhor, os fiz. Só até aqui, eu vou pedir para você fechar os teus olhos enquanto eu oro, e depois a gente vai se assentar para ouvir o que Deus tem para falar conosco, amém? Quem veio aqui ouvir uma palavra de Deus? Bendito Deus, ainda na tua presença, Pai, eu quero uma vez mais pedir a tua misericórdia, Deus, porque sei bem quem sou e reconheço as minhas limitações, Pai. Careço eu de entender, de ouvir a tua palavra também. Portanto, Deus, que o Senhor cresça e eu diminua. Não há mensagem boa se o Senhor não der, não há pregador bom se o Senhor não usar, e o mensageiro não é maior do que a mensagem, Pai. Então que o Senhor cresça e que eu diminua, e que a tua palavra faça aquilo que apraz, como a chuva que rega a terra, Pai. Nos dá, Senhor, a sabedoria de tirar o texto, Senhor amado, do livro, meu Deus, e aplicar no nosso coração. Meu pedido é esse e te agradeço, e quem crê comigo diga amém. Irmãos, toma os seus assentos, glorificando ao Senhor. Eu anotei algumas coisas aqui que eu gostaria muito
de não perder, de estar lendo aqui com vocês. Então, na hora que eu for tomar aqui a leitura, eu peço só para você ter um pouquinho de paciência, mas vai ser algo para a gente aprender também, tá? A leitura nunca é demais, principalmente num culto de ensinamento. Irmãos, nós estamos num estudo, e eu quero até colocar um adendo aqui a partir de hoje. Nós estamos estudando às terças-feiras sobre ansiedade, depressão e o medo. E eu quero colocar aqui mais uma palavra que a semana que vem, hoje o Senhor gerou no meu coração isso, e a gente vai estudar isso também na semana que vem, a carência, tá? Então nós vamos falar sobre depressão, ansiedade, medo e carência. E eu descobri hoje que a carência está no mesmo patamar dessas três palavras que nós falamos aqui. Pessoa carente é difícil de tratar com ela. Então, não percam as próximas terças-feiras, porque eu tenho certeza que Deus tem muito para nos ensinar. Irmãos, para falar de medo, eu acredito que é algo terrível esse sentimento, que Paulo chegou a dizer que não é apenas um sentimento. Paulo chegou a dizer que o medo é um espírito. Ele disse que Deus não nos ungiu com um espírito de medo, mas de ousadia e de poder. Então entenda, irmãos, que o medo, ele é talvez pior do que a depressão e do que a ansiedade. Porque tanto a ansiedade quanto a depressão são sentimentos. Agora, quando eu falo de espírito, é aquilo que permeia a nossa alma. Espírito é um estado, e medo é algo que todos nós que aqui estamos enfrentamos, ou um dia tivemos que passar por ele, ou passaremos ainda num caso que vem aí pela frente. Por que medo? A gente tem que entender que existe dois tipos de medo. Eu vou só parafrasear para você entender. Uma coisa é eu ter aquele medo de barata. Tem pessoas aqui que têm medo de barata, tá? É um certo tipo de medo que não nos paralisa. Agora, existe o medo de você ver um filho doente, à beira da morte, e você ter o medo de perder esse ente querido. Veja que medo tem patamares, tem escalas. Tem um medo que não me paralisa, pelo contrário, que me dá força para enfrentar. Agora, tem um medo que me paralisa, o medo que me bloqueia, que pausa a minha alma e acaba tomando cadeira cativa muitas vezes no nosso coração. Então, quando eu falo de medo, eu estou falando aqui que Paulo, ele está ensinando aos irmãos a não ter medo, ou quando tiver o medo, sobrepujar este sentimento. Porque Paulo está dizendo, olha, o Senhor não vos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder. Ou seja, o poder não é o poder que vem do alto, mas é um poder de ação. É um poder de fazer alguma coisa, de não ficar paralisado. Se a gente parar para entender aqui, o livro de Salmos, capítulo 56, Davi, quando está numa das piores etapas da sua vida, ele faz uma oração, e na oração ele diz assim, Senhor, se o medo vier sobre mim, eu, todavia, te glorificarei, e adiante caminharei. Ele está dizendo assim, eu posso até sentir medo, Pai, mas eu preciso caminhar em meio ao medo. Eu não posso deixar o medo me pausar, me parar ou me fazer recuar. O medo, ele pode chegar a mim, mas quando eu sentir medo, tem duas coisas que eu não posso parar de fazer. A primeira, glorificar o teu nome. A segunda, continuar caminhando. Então eu quero começar a ensinar e aprender com esta mensagem que a gente pode até sentir medo. E medo, irmão, não é algo que nós estamos livres de sentir. Todos nós sentimos aqui. Qualquer classe, qualquer extrato que a gente vive da sociedade, a gente sente medo. Agora, o medo não pode fazer com que você deixe de glorificar a Deus e que você deixe de continuar a sua caminhada. Tá bom? É isso que eu anotei aqui que eu precisava dizer para vocês. O texto que a gente está lendo, Isaías capítulo 41, é uma continuação do que ele começa a dizer para Isaías no capítulo 40.
ele está escrevendo um texto aqui que ele está consolando o povo de Israel. Por isso que a epígrafe vai dizer a consolação do povo de Israel. E no meio dessa consolação, ele vai falar sobre Jacó, ele vai falar sobre a mudança de Jacó que se tornou Israel, e ele vai começar a animar aquele povo que estava vivendo em meio a muitas dificuldades. E quando a gente para no capítulo de número 41 e versículo 10, aqui ele vai começar a dizer como tratar o medo e o que fazer para vencer o medo, tá? Então ele vai dizer assim, capítulo 41, se você quiser abrir, e versículo 10, ele está dizendo a primeira coisa: não temas. Mas isso aqui não é suficiente, dizer não tenha medo. Ele está dizendo, não temas, vírgula, porque eu sou contigo. Então, a primeira lição aqui que o escritor está nos dando para vencer o medo é a presença de Deus conosco na terra. E quando Deus está conosco, nós somos municiados de coragem para vencer o medo. Nós temos medo até Deus chegar na história. Nós temos medo até Deus entrar na causa. Nós temos pavor até Deus dar a sua palavra. Quando Deus fala, aí o medo se torna coragem. Davi tinha medo, mas quando ele sente a presença de Deus, ele mesmo vai dizer, cai 1000 de um lado, cai 10.000 do outro lado, eu posso passar pelo vale da sombra e de morte, e eu não temerei. Por que não? Porque tu estás comigo. Então entenda, por que não ter medo? Porque Deus é contigo. Por que não ter medo? Porque está dizendo aqui, porque eu te criei, ó Jacó, e te formei, ó Israel. O Senhor está dizendo, quando eu te fiz, as 600 milhões de células que tem dentro do teu corpo, dentro do teu organismo, foi eu quem criei cada uma delas. Então eu conheço a sua estrutura, eu conheço até onde você é capaz de ir, eu sei quais são os seus bloqueios, os seus gatilhos, eu sei qual é o teu limite, mas eu estou dizendo, o mérito da coragem não é você, e não está em você. O mérito da gente vencer o medo é porque Deus está conosco. Olhe para alguém e fala, Deus está com você. Fala, não tenha medo, Deus está contigo. Eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Então, é bom a gente entender, irmão. Lembra quando a gente tinha aquele medo? Eu, por exemplo, quando era criança, eu tinha medo de escuro. Quem aqui? Alguém mais? Eu tinha medo de escuro. Lá em casa a gente dormia com a luz do corredor acesa. Então, quando apagava tudo, me dava medo. Mas era bom quando o pai chegava e falava assim, pode vir que o papai está aqui te esperando. Aí você não vê mais escuro, irmãos. Aí você vence, você sobrepuja o medo. Por quê? Porque papai está lá. E quando meu pai falava, pode vir que eu estou aqui te esperando. É mais ou menos quando um filho está na beira de uma piscina, de um lago, e ele está querendo pular e não tem coragem. E de repente o papai estende as mãos e fala, pode vir que o pai está aqui para te segurar. A criança perde o medo instantaneamente. Por quê? Porque ela sabe que o pai está ali para resolver a situação dela. Então, lembra daquele testemunho, daquele menino que estava no avião? Lembra? O avião está enfrentando agora uma turbulência. A camada de ar quente está jogando o avião para cima, a fria jogando para baixo. E o avião não consegue passar e começa a balançar. E o piloto está lá tentando de todos os jeitos. De repente todos os tripulantes começam a correr para os bancos, apavorados, amedrontados, com medo, olho arregalado. Eles começam a apertar o cinto de segurança, como se resolvesse alguma coisa, né? E estão lá apertando, e de repente um segurando na mão do outro. E quem já passou por turbulência sabe do que eu estou falando. Eu peguei uma com o pastor Frederico de São Paulo para Uberlândia, que eu falei, vai cair. E parece filme, irmãos. É mãe segurando o filho aqui na mão, de repente uma baixa a cabeça, uma senhorinha do nosso lado abriu a bolsa e pegou um terço na mão e começou a contar o terço, e eu falava para o Fred, vai cair, varão, não vai ter jeito não.
E é um pânico, porque some da sua mão o controle. Você não tem, você fica rendido, você fica inerte em meio a uma situação que você não sabe o que fazer. Então imagina o avião assim, e de repente uma criança começa a andar pelo corredor. E ela vai aqui, vai no banheiro e volta, e o avião balançando de todos os jeitos. E de repente alguém chega nessa criança e fala: pelo amor de Deus, senta. Você não está vendo a turbulência não? Você não tem medo do avião cair? E a criança deu um sorriso e falou: não tem medo não. Como que você não tem medo? Olha a altura que a gente está. Senta lá, menino. E ele disse assim: não, deixa eu aqui porque eu não tenho medo. Por que você não tem medo, menino? Ele abriu um sorriso e falou assim: porque o meu pai é o piloto do avião. Eu não tenho medo dele cair. Por que ele está dizendo aqui não temas? Porque ele está dizendo que o controle não é nosso. Ele está dizendo: quando Deus chega, Satanás tem que respeitar o nosso Deus. Quando ele entra, não há nada que te assombre, não há nada que te cause pânico, não há nada que deixe você temeroso quando Deus chega. Então eu estou aqui pregando para alguém: fica tranquilo, troca o medo pela coragem, porque quem está guiando, quem está no piloto ainda é Deus. Deus está dizendo: eu não perdi o controle da tua vida, e nem me perdi no meio da situação. Tem alguém que tem coragem aqui ainda? Vai trocando medo pela coragem e vai dizendo: papai está comigo, papai está do meu lado, ele é a favor. Então a primeira situação que a gente está aprendendo: por que não ter medo? Porque Deus está comigo, eu sou contigo. Aí ele vai usar uma outra palavra que é pior do que medo. Eu estava estudando hoje: não te assombres. Assombrar é provocar o medo em alguém. Isso aqui eu achei interessante, porque o diabo é especialista em te assombrar. É uma dorzinha de cabeça que ele põe na tua cabeça, que é câncer de cérebro. É uma dorzinha de barriga que ele fala assim: ó, é câncer no útero. Aí você já não dorme mais. Aí a garganta fica seca. Aí as suas noites de sono são conturbadas. E eu aprendi que o diabo assombra. Alguém aqui já teve na sua infância a audácia de entrar numa casa mal assombrada? Já entrou? Eu me lembro de um primo meu que ele morava numa rua que chamava Embuia, perto da casa da minha mãe. E de frente à casa dele tinha uma casa abandonada de 3 andares. E a gente tinha o costume de entrar nessa casa de vez em quando, parecendo o Indiana Jones, sabe? Entrava lá, botava uns negócios, porque na nossa cabeça morava uma loira da esquina lá. Era uma casa de esquina. E a gente tinha na cabeça que morava a loira do estandão, a loira da esquina morava naquela casa. Aí a gente ouvia tanta conversa que a gente passava a acreditar. E de repente entrava eu e mais uns 3 amigos nossos, e nós estávamos lá devagarzinho. Vai você? Eu não, é você. Não, se você for eu vou. Não, então não vou também não, então vai você. E de repente a gente até tentava se encorajar. Rapaz, um foco de luz, qualquer coisa, a gente virava uma abeia. Pensa nos meninos pulando portão, pulando muro, correndo de todo jeito. E a gente ainda saía lá fora e falava: rapaz, tem uma loira lá mesmo. Sabe o que é isso, irmãos? É a arte de assombrar. Histórias e fantasias que vai assombrando e minando. Pastor, o que isso tem a ver com a Bíblia? Imagina Jesus, no meio da madrugada, quase amanhecendo. Ele vem descendo de um monte e de repente os discípulos, cansados de remarem a noite inteira e nada resolveu a tempestade que eles estão enfrentando. E de repente Jesus vem descendo o monte, eles estão olhando, olha, tem alguém andando no meio do mato, tem alguém descendo da montanha. E de repente imagina esse alguém andando por cima das águas e vindo ao encontro dos discípulos. Irmãos, eles se apavoraram de uma maneira tão grande que eles olharam para o outro e disseram: é um fantasma. E isso é o medo, irmãos. Isso é o assombro. É a arte da gente criar fantasmas que não existem. Se você levantar a mão, eu vou profetizar.
O gigante é muito mais fraco do que você pintou. Ele é muito mais fraco do que você imaginou. Tem alguém te assombrando e dizendo: mas ele já matou muita gente. Ele tem 3 metros de altura, o nome dele é Golias e ninguém enfrenta ele. Mas eu estou pregando que vem vindo um tal de Davizinho cheio de coragem, que resolveu fechar a orelha para Satanás. E talvez eu estou pregando aqui, Isaías: não te assombre. Por que não assombrar? Porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Pastor, mas eu não criei fantasmas. Eu vou te mostrar que você criou. Tem mulheres aqui que teve relacionamentos que te machucou, e você saiu desses relacionamentos machucado ou machucada, e você criou fantasmas que você vai acabar sozinho. Fantasmas que você não vai arrumar ninguém mais para a tua vida. Lembra de uma mulher que Jesus encontrou e disse: já tivesse 5 maridos. Ela não está dizendo, olha, Jesus não disse para ela: já tivesse 5 rolinhos. Não, 5 maridos. Marido é casamento. E agora você se envolveu com um 6º, que esse aí não é seu, esse aí é casado. Então, olha a mentalidade dessa mulher. Por isso que ela está recatada na fonte, e ela está não querendo contato com Jesus quando ele pede água para ela. Por quê? Porque ela casou 5 vezes. É marido que o texto está dizendo, e não deu certo nenhuma das vezes. Imagina o fantasma que essa mulher foi criando. Ela chegou a um ponto de dizer: não, é muito melhor eu me relacionar com alguém que já é compromissado com outro alguém, e eu fico quieta. Pelo menos assim eu não crio as minhas fantasias, os meus fantasmas. Não tenho que enfrentar os meus medos. Aí a Bíblia vai dizer que a mulher é toda recatada. E uma mulher recatada como ela era, ela só recebia. Ela teve 5 maridos que só deu para ela. E quando a gente fica na posição só de receber, a gente está numa posição de dependência. Ela só dependeu a vida inteira. Aí Jesus vem e muda tudo. Jesus, em vez de dar para ela alguma coisa, Jesus está dizendo: me dá água para beber. Jesus pede, por quê? Porque ela está só acostumada a viver na dependência de alguém. E a Bíblia diz que melhor do que receber é dar. Porque quem recebe é porque depende, mas quem dá é porque lhe sobra. Então Jesus está pegando aquela mulher desvalorizada para a sociedade, cheia de medo, cheia de trauma. Deu errado a primeira vez, deu errado a segunda vez, deu errado a terceira vez, deu errado a quarta vez, deu errado a quinta vez, a 6ª vez já vai dar errado de novo. E Jesus está dizendo: tem alguma coisa em você que eu quero, me dá água para beber. E aquela mulher vai para um diálogo cheio de medo e de trauma, e Jesus vai para o diálogo justamente para quebrar esses paradigmas. Ela vai dizer: olha, não dá para se relacionar. Eu samaritana, você é judeu, não temos contato. Para ir para Samaria era uma viagem de 6 horas, porque a maioria dos judeus atravessava ao redor de Samaria para não enfrentar os samaritanos. Jesus fez ao contrário. Jesus entrou por Sicar, ele foi direto em Samaria. Ele ficou em cima da fonte esperando aquela mulher chegar. Olha para alguém e fala assim: era um poço em cima de outro poço, uma fonte em cima da outra fonte, sentada aguardando. Quando chega, ele fala: me dá. Porque Jesus tira aquela mulher da posição de dependente e coloca ela na posição de provedora. Eu quero, me dá. Por que Jesus está fazendo isso? Para quebrar os medos e os traumas que ela tem. E talvez aquela mulher, ela olha para Jesus meio que desmerecendo e fala: como assim? Eu não tenho contato com você. E Jesus disse: mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo água, eu te daria.
não te negaria. Se você soubesse o dom que há em Deus, era você quem me pediria, e eu não te negaria de forma nenhuma. E aquela mulher vai olhando e dizendo: olha, mas você não tem com que pegar, o poço é fundo. E Jesus começa a olhar para o poço e dizer: esse poço aí, quem bebe volta a ter sede dele novamente. Agora, da água que eu vos der, ninguém vai ter sede novamente. Irmão, Jesus está usando um pretexto de uma poça, para mostrar para uma mulher medrosa que ele é a fonte. Ele está dizendo assim: se você soubesse quem está te pedindo, você dava. Se você soubesse quem está te pedindo, você entregava. Se você soubesse quem está te pedindo, você não teria receio, você já tinha entregado para mim. Então, muitas vezes, nós não entregamos o que Deus nos deu, não entregamos o que temos, não nos damos 100% em situações. Por quê? Por causa de traumas. Porque deu errado 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: eu não estou preocupado com água. E eu só te pedi, sabe para quê? Para você ter a condição de ver que aonde ninguém vê nada, eu vejo. Aonde muitas pessoas pisaram em você, eu te valorizo. Aonde pessoas não viu nada de valor em você, eu te dou o devido valor. E aquela mulher então entendeu que Jesus queria um contato com ela, para quebrar os seus medos, para quebrar os seus paradigmas. Tem pessoas aqui que têm tanto medo de algumas situações, que nem se comunicar, você se comunica mais. Você é uma pessoa tão fechada, que está como aquela mulher. Não, mas a gente não pode ter relacionamento e nem conversar. Mulher, se tu soubesse quem está te pedindo, você já tinha dado. Deixa eu pregar para você aqui, irmão, não tenha medo de mergulhar na obra de Deus, não. Se você soubesse quem está te pedindo, você já tinha dado. Se você soubesse quem está pedindo para você orar, você já tinha orado. Porque aquela mulher não está querendo dar, mas Jesus está dizendo: você tem pouco para me dar, eu tenho muito mais para te dar se você me entregar. Só que o problema é esse, que a gente pelo medo não se entrega, pelo medo não dá mais um passo, pelo medo a gente fica cheio de paradigmas. E o Senhor está dizendo: se você soubesse quem é que está te pedindo, você já tinha entregado. Tem alguém que veio dar alguma coisa para Deus aqui hoje? Se você soubesse quem te pede para jejuar, você já tinha jejuado. Se você soubesse quem pede para você evangelizar pessoas lá fora, você já tinha evangelizado. Porque Ele tem muito mais para te dar. Se você soubesse quem te pede para ser dizimista, você já tinha parado com essas bobeiras que o mundo fica pregando no teu coração por medo, e já tinha se tornado um. Por quê? Porque muito mais tem Deus para te dar. Porque Deus está dizendo: se você soubesse, você não ia negar. Olha para alguém e fala assim: perde o medo. Deus não quer você pelo tornozelo, Deus quer você de cabeça. Mergulha. Medo é algo que todos nós vivemos. O Senhor me chamou novo, eu tive que largar tudo para mergulhar. A incerteza, a instabilidade. Um menino novo pensar: poxa, eu não vou trabalhar de carteira registrada, como é que eu vou me aposentar? Como é que eu vou sobreviver longe de mãe, longe de pai? O que eu vou fazer numa cidade que eu não sei nem quem é quem? Num outro estado, numa outra localidade. Mas um dia eu resolvi ouvir a voz de Deus. E sabe o que Deus falou comigo? Porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou sustento, eu sou provisão para aquele que está com medo na terra. Tem alguém aqui? Deixa eu te ver. Por que o medo te bloqueia? Não vou abrir o negócio porque hoje está uma crise danada. Vai na crise mesmo. Por quê, pastor? Porque quem vai te sustentar não é você, eu te sustento. Me sustenta com o que, Senhor? Com a destra. Diga assim para alguém aí. Fala assim: destra é a mão direita. Fala: é a mão mais forte, é a mão que tem mais controle.
Agora profetiza, não deixa só o pastor pregar não. Fala assim: quem está te pedindo para entregar é forte e tem o controle de tudo nas mãos dele. Entrega. Para de se reservar, entrega. Para com esse negocinho de vamos ver se vai dar certo. Poxa, já tem 10 anos que você está junto e não deu certo ainda. Deus está dizendo: mergulha, casa. Deus está dizendo: para desse negócio de entra, mas não entra, vai, mas não vai, porque tem medo de dar errado, tem medo que não dê certo. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha salvação. A quem temerei ou a quem recearei? Só tem medo quem tem plano B. Quem tem plano A não dá para voltar para trás. Se der errado, Pedro, não adianta guardar a rede, Pedro. Tem que ser como Eliseu. Queima os carros, assa os bois, acaba com as juntas. Elias, para onde tu for, eu estou junto. Se der errado, vai dar errado não. Quem chamou é fiel para sustentar. Ele se responsabiliza. Troca o medo pela coragem. Tem alguém aí? Troca o medo pela coragem. Então, primeiro, Deus está contigo. A presença de Deus tira o medo. Segundo, eu sou o teu Deus. Como é bom ter Jesus como nosso Deus. Sim ou não, igreja? O Criador dos céus e da terra. Imagina que o teu Deus é alguém que, quando a criação do mundo foi se fazendo, ele já estava lá. Imagina que o Deus que está aí dentro de você é alguém que estava dentro de Abraão, dentro de Jacó, dentro de Isaac, alguém que andou com Elias, com Eliseu. Imagina esse Deus sendo teu Deus. Aí tem crente que de vez em quando, crente que me procura: pastor, ora por mim porque fizeram uma macumba para mim. Acharam um sal grosso na porta da minha casa lá, pastor, você tem que vir cá orar porque está com mal olhado aqui dentro de casa. Pastor do céu, colocaram o meu nome lá na boca do sapo. Deixa eu te explicar uma coisa, irmãos. Quando Deus entra em cena, Satanás tem que se encurvar na presença dele e tem que se retirar imediatamente. Eu fico vendo igrejas que colocam lá desafio espiritual, Deus e o diabo. Irmão, se Satanás não aguenta nem anjo, se uma palavra que Deus coloca na nossa boca o Senhor já honra, imagina se o próprio Deus vem. Imagina se o próprio Cristo descer. Aí o que eu estou pregando para você não é que o profeta disse. Eu não estou pregando para você que você é privilegiado. Não, eu estou pregando para você que o mérito não é teu. O mérito é porque Deus está contigo. Sabe, o teu trabalho não vai fechar. Por quê? Porque Deus está lá dentro administrando para você. Sabe por que o invejoso não vai vencer? Porque Deus é contigo. Sabe por que essa crise instaurada no Brasil inteiro não vai pegar a tua casa? Porque eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Tem alguém aí entendendo essa mensagem? Troca, pelo amor de Deus, o medo pela coragem, porque não é espírito de medo, é espírito de coragem. Coragem. Vá em frente. Davi disse isso: Senhor, eu só não posso parar, o medo não vai me vencer. Terceiro, porque eu te fortaleço. Mas aqui está dizendo assim: a ajuda de Deus. Eu anotei isso aqui. Quando que Deus entra em cena para nos ajudar? Essa ajuda aqui, lá no contexto, é quando Israel estava vacilando perante o Senhor. Sou e caiu. Aí quando o Senhor está dizendo eu te ajudo e eu te fortaleço, Ele está dizendo assim: se eu fortaleço é porque está fraco. Sim ou não? Ele só fortalece porque está fraco. Eu te ajudo porque precisa de ajuda.
Então isso aqui é fantástico, irmãos. Porque nos ajudar quando tropeçamos, quando caímos e quando vacilamos, é só Deus. Eu vou repetir isso. Te ajudar quando você tropeça, quando você cai e quando você vacila, é só Deus. Deus está dizendo para Israel: caiu, mas eu vou te levantar. Tropeçou, mas não vai ficar prostrado. Essa linguagem aqui, eu te ajudo, é uma linguagem antropomórfica que fala na teologia. É Deus tomando características de homem para estar junto com o homem. Essa situação aqui, Deus está dizendo assim: sabe aquele carro que está difícil de empurrar? Deus está dizendo assim: eu não vou descer na terra e empurrar ele sozinho, não. Você está lá empurrando e não está dando conta. Ele está dizendo: eu te ajudo. Ele está dizendo assim: eu vou tomar a forma de homem, as características de homem, e eu vou te ajudar. Eu vou ser empurrando de um lado e eu empurrando do outro. Porque eu, o Senhor, digo assim na minha palavra: esforça-te e eu te ajudarei. Então olha para alguém e fala assim: a ajuda de Deus não é Ele fazer tudo. A ajuda de Deus é eu fazendo a minha parte e Deus me ajudando a concluir o que Ele me ordenou. Eu estou aqui, mas Deus está comigo. Eu estou suando, mas Deus está comigo. O meu serviço está cheio de encapetado, tentando de tudo para me assombrar, mas Deus está do meu lado. E que coisa boa é sentir a presença de Deus. E que coisa boa é ser cheio de Deus. Oh glória! Deixa eu contextualizar aqui para você entender. Israel está vivendo dias caóticos de cerco. Senaqueribe e Ben-Hadad, futuramente, eles tentavam destruir Israel. Eles queriam a terra de Israel por ser uma terra muito prolífera. Só que eles tiveram uma estratégia de guerra: não vamos entrar e matar todo mundo, vamos cercar. Fechamos o cerco. Quem está lá dentro fica, quem está aqui fora não entra. Lá dentro ninguém entra com comida, ninguém entra com água, vai acabar tudo. E daqui a pouquinho eles estão fracos e morrem. A Bíblia vai dizer que enquanto Israel está cercado e o povo está lá enfraquecendo, vai passando dias e meses e nada acontece. A Bíblia diz que chegaram ao ponto de começar a vender cabeça de jumenta e fezes de pombo para matar a fome do povo de Israel. Soldados morrendo, as mulheres caindo de fome, crianças morrendo. Lá dentro o Senhor vai usar alguém, por nome de Eliseu, para dizer assim: olha, amanhã, a essas horas, ainda que não haja nem chuva e nem orvalho, o Senhor encherá os nossos celeiros de pão. Logo de cara, um general não confiou e nem acreditou no que Deus estava falando na boca do profeta. Porque é assim: a gente gosta de dar ouvido ao profeta quando as coisas vão bem, mas quando é prova, a gente não quer muito ouvir o que Deus tem para falar. E a Bíblia diz que nesse cenário tinha 4 leprosos. Quantos leprosos? E leproso não podia conviver com o povo. Eles tinham que sair para fora da cidade. Ficavam num arraial chamado leprosário. 4 leprosos estão lá no leprosário e de repente chegou a mensagem: olha, a nossa cidade foi cercada pelos assírios e Samaria vai morrer. Nós vamos perder tudo. Já tem soldado caindo, já tem mulheres morrendo, já tem crianças com fome. Lá agora acabou, não tem mais o que fazer. Esses 4 leprosos, conversando entre eles, o texto vai dizer que eles tiveram até medo de ir, mas eles chegaram a uma conclusão e disse assim: olha, se nós ficarmos aqui nesse leprosário com lepra, tão somente morreremos. Agora, se a gente for contra os assírios, lutaremos com eles, e se morremos, tão somente morreremos. Se ficarmos, a gente vai morrer. Se formos, a gente pode morrer também. E tem hora que é assim, igreja.
Tem situação que se ficar o bicho pega. Não é assim que a gente fala? O ditado? Se correr, pega também. Mas eu vou te explicar hoje que esse ditado está mentiroso. Esses 4 leprosos fracos, sem força, desacreditado, sem armas, sem escudo, sem condições terrenas para lutar contra um exército inteiro, eles tomam uma decisão e dizem assim: vamos fazer o seguinte, vamos ficar parado aqui não, mesmo com medo, vamos marchando e vamos até os nossos inimigos. Irmãos, não é que Deus gostou da atitude desses 4 leprosos. A Bíblia vai dizer que quando os 4 leprosos saíram do leprosário para ir até as portas de Samaria, olha o que o texto vai dizer: que conforme eles pisavam no chão, iam andando com medo. 4 contra um exército inteiro, está com medo. Mas eles vão andando para frente ou para trás com medo? Para frente ou para trás? Estão recuando ou estão avançando? Pergunta para alguém do seu lado aí se ele entendeu o que Deus está dizendo para ele. Estão com medo, sim ou não? Mas eles estão fazendo o que, igreja? Lembra da oração de Davi? É 2 coisas que eu não posso deixar o medo fazer comigo. Primeiro, deixar de te glorificar. E segundo, que eu não pare de caminhar, Pai. Então Deus está dizendo: vai com medo mesmo. Deus está dizendo: vai com dúvida mesmo, mas vai. O Senhor está dizendo: não volta para trás, vai adiante. Olha o que o texto está nos dizendo aqui: conforme pisavam no chão, Deus fazia os assírios ouvirem como o som de um grande exército chegando. Que Deus tremendo, irmãos. Parece que eu estou escutando, conjectura minha, isso aqui é grifo meu, tá? Parece que eu estou vendo Deus lá no céu falar assim: a atitude desses medrosos me encantou, porque de medroso passou a ser corajoso, e eu vou descer na terra para andar junto com eles. Imagina, porque eu estou contigo, é o que diz o texto. Os 4 estão andando e de repente quem que desce no meio deles? O Eterno, o leão da tribo de Judá, o general que nunca perdeu uma batalha. A raiz e a geração de Davi está ali com eles. A Bíblia diz que eles estão pisando e o barulho está chegando. Olha o que os assírios dizem: ei, eles devem ter comunicado com os egípcios e alugaram soldados contra nós para nos matar. Vamos fugir. A Bíblia diz, irmão, que era tanto medo que os assírios ficaram, que eles deixaram para trás ouro, deixaram armas, foram cada um, olha o que diz o texto, ficaram como desbaratados. Já viu a tampa de um bueiro cheia de barata? Quando você levanta, imagina os assírios, cada um para um lado correndo. Medo do quê? De 4 leprosos andando. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui, irmãos? Isso aqui tem endereço certo. Não para não, vai. Deus está dizendo: não para não, vai. Pastor, mas estou com medo. Vai com medo. Pastor, estou fraco. Vai fraco. Por quê? Porque eu te fortaleço, porque eu te ajudo, porque eu te sustento. E que coisa maravilhosa é isso, irmãos. Eu sou prova viva disso. Essa igreja nasceu debaixo de medo. Eu tive medo até os 46 do segundo tempo. Não dá, não vamos conseguir, não vai dar certo. E o Senhor vai. E de repente ligação de todos os lados que você pode imaginar. Não é hora de parar, vai. Não é hora de retroceder, vai. E quando a gente começa a andar, parece que Deus desce e fala: pronto, agora você está na direção certa. Eu vou andar do teu lado, eu vou andar junto com você. E eu estou aqui para pregar que a presença de Deus basta. A presença de Deus é suficiente para estar do teu lado. Basta. Tudo que você precisa é saber que Deus está com você. Deus não te abandonou. Deus não te deixou.
A mensagem vai chegar, irmãos, e ninguém está livre. A notícia vai chegar. Na hora que Josafá estava lá, todo estruturado, chegou um mensageiro: Josafá, vem vindo os amonitas, os moabitas e os das montanhas de Seir. 3 nações contra você. E tem mais, eles são como a areia da praia, de tanta gente que vem vindo contra você. O texto está dizendo: Josafá temeu. Você olha para alguém e fala: Josafá teve medo. Aponta o dedo e fala: porque quando a notícia chega, o medo também chega. Medo. Aí vamos aprender um pouquinho com Josafá para me encerrar. O que Josafá fez? Ele foi chorar dentro do quarto dele. Não quero ver ninguém, não quero saber Foi isso que ele fez? Foi desabafar com alguém? Foi atacar alguém? Foi procurar um culpado para o que estava acontecendo no reino? Não. Sabe o que ele fez? Foi para a oração. Josafá foi orar. E teve mais uma coisa que ele fez. Ele apregoou um jejum. Olha para alguém e fala: jejum e oração não falha não. Não, vamos falar isso mais alto. Jejum e oração não falha não. Ah, mas meu emprego está quase arrebentando. Jejum e oração é o remédio. Meu casamento está capenga. Jejum e oração é o remédio. Pastor, eu estou naufragando na vida ministerial. Jejum e oração é o remédio. O remédio é: vai fraco, vai sem força. E o texto vai dizer que quando Josafá foi, levantou-se e foi, o Senhor ainda deu as coordenadas: vai, e você vai encontrar eles lá na ladeira de Ziz, no deserto de Jeuel. Irmão, olha como Deus trabalha. Deus está pegando alguém com medo e está dizendo: vai para o vale e entra no deserto. Pensou, Moisés? O camarada já está com medo. Deus está dizendo: você vai entrar no vale e depois no deserto. Entra na ladeira de Ziz, chega no vale, depois vai para o deserto de Jeuel. Irmãos, quando eles estão andando, presta atenção nisso, estão descendo para a ladeira, quase entrando no deserto, a Bíblia diz que vem o Espírito, e o Espírito Santo toma o seu servo no meio da congregação, vai até Josafá, e sabe qual foi a mensagem? 2 Crônicas capítulo 20. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, tomai posição e vede o livramento que eu, o Senhor, vos darei. Porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Aí ele vai dar as coordenadas: coloca o levita na frente, canta, e eu me apresento no meio da guerra. Tem pessoas que entraram aqui hoje numa guerra travada. Tem pessoas que entraram aqui hoje, irmãos, que está com medo da situação, da notícia, do que vem vindo contra você, porque é mais forte, é maior do que você, fugiu do controle. Mas a ordem de Deus é essa aqui, ó. Vai. No meio do caminho eu te falo o que eu vou fazer. Desce na ladeira de Ziz, e lá no meio do caminho eu te dou as coordenadas. Olha para alguém e fala assim: fé é você primeiro colocar o pé e depois Deus coloca o chão. Tem alguém que entendeu isso aqui? Vou repetir isso: fé é você primeiro colocar o pé e depois Deus coloca o chão. Para onde você vai, Abraão? Vou te falar não, só vai. Senhor, para onde? Vai para um lugar que eu te mostrarei. Está no futuro ainda, não te mostrei. Vou te mostrar, mas vai. Abraão não questionou, Abraão só foi. Deixa eu encerrar a mensagem assim: se você soubesse quem está te pedindo, você dava.
você entregava. Se você soubesse quem está contigo, você já tinha feito. Não fez ainda porque não sabe quem está do teu lado. Como é que se vence o medo, pastor? Com fé. Só vai. Vai com medo mesmo, pastor? Vai. Vai com medo mesmo. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é quando você vai mesmo com medo. Sim ou não, igreja? Eu me lembro que meu maior medo era altura. Sempre tive medo de altura. A vida inteira, desde menino. E a gente morava, eu fui morar em Itanhaém, dirigi uma igreja em Itanhaém. Durante 3 anos quase. E lá tem uma ponte que sai de um bairro e vai para outro, pertinho da igreja onde nós dirigíamos. E a gente saía muito para ir pescar, para ir nadar, num canal da Barra que chamava lá. E essa ponte é muito alta, sabe, irmãos? Alta, mas é alta mesmo. E os caiçara que moravam lá, que congregavam na igreja, eles pegavam em cima da ponte, lá no meio da ponte, e pulavam. E um dia eles falaram assim: pastor, pula daqui, pastor, você vai ver que sensação mais boa do mundo. E eu confesso que na hora, rapaz, aquele tanto de menininho novinho pulando, eu falei: rapaz, eles pulando, eu também pulo aí. E eu me lembro da sensação de quando eu subi no guarda-reio, fiquei de pé e olhei para baixo. Eu falei: não tem jeito não. Desci de novo. Ai, pastor, você é medroso. E eu subi a segunda vez. Olhei para baixo. Fiquei lá quase uns 5 minutos. Desci de novo. Falei: não vou não. Quando eu subi a terceira vez, e eles estão lá: você é medroso demais, pastor, vai, você não tem coragem não. E eu, na terceira vez que eu subi, um menininho que chamava Rodolfo, congregava comigo, ele só fez assim, ó. E no meio do caminho me deu arrependimento, querendo voltar, e já não tinha mais jeito. Quando eu acabei de cair lá embaixo, eu já saí nadando, fui para a orla, dei a volta, falei: eu vou de novo. Eu já subi a segunda vez e vou de novo. E fiquei a tarde inteira pulando da ponte. Acho que o Henrique conhece lá, né, Henrique? Inclusive nós fomos num acampamento uma vez com a adulta, e eu pulei lá no meio dos meninos tudo. Aí teve um lá da igreja que foi também, falou: vou pular, mas deu uma barrigada lá, rapaz, que misericórdia. Você lembra disso? Saiu de lá tudo moído. O que eu estou pregando, irmãos, para você aqui? Vai ter hora que você não vai querer ir, que o teu medo vai te bloquear. Vai ter hora que você vai subir, você vai ver a bênção. Estou só figurando, tá, irmãos? E você vai falar: nossa, é tudo isso que Deus tem para mim, essa é a terra que Deus me prometeu, é tudo isso que Deus vai me dar. É, mas tem 10 de um lado falando: lá tem gigante, não entra não que lá tem gigante. Mas tem 2 de um lado dizendo: vai, tem gigante, mas quem está conosco é maior do que o gigante que está lá. Oh glória, oh glória. Tem hora que dá medo, sabe, Rafa? Da incerteza do futuro. Eu tenho esse medo até hoje. Não sei se é de família, mas eu tenho. Dá até uns frios na barriga. Tem hora da incerteza do futuro. Mas na hora que eu vejo tudo que Deus me prometeu, irmãos, eu não posso dar ouvido para os 10. Olha para alguém e fala: não escuta a maioria não. Esse negócio que a voz do povo é a voz de Deus é Satanás falando isso. Deus nunca foi com a maioria. Deus vai com os fiéis. Tem alguém aqui que já está sentindo que Deus está falando com ele, com ela. Deus não está com a maioria, Deus está com a minoria. Vem. Por que pouca gente experimenta o ápice de ministério, do que Deus tem, do propósito, do casamento? Porque pouca gente tem coragem de ir aonde muitos não vão, aonde muitos não querem ir, porque tem medo, porque tem insegurança.
porque tem pavor, porque foi assombrado, assombrada. Eu estou pregando para alguém aqui que a tua mente foi assombrada. Sabe o que é assombrado? É quando traz sombra. Eu estudei isso hoje. Você trazer sombra para algum lugar é você colocar esse lugar em lugar escuro. E tem